Olá, oitavo ano! Eu sou a professora Patrícia e essa é a nossa segunda aula sobre energia. Na primeira aula, nós discutimos sobre o papel da energia na história da humanidade. Já nessa segunda aula, nós vamos discutir o que é energia. Muitas vezes você fala, hoje estou sem energia. Ou então, estou cheio de energia. Mas afinal, o que é energia? Para a física, energia é a capacidade de realizar um trabalho. Essa mulher jogando tênis, ela está realizando o trabalho. Esse homem jogando basquete também está realizando o trabalho. Então, energia, capacidade de realizar trabalho. Passar o slide. Nós vamos começar estudando as fontes de energia. Elas podem ser classificadas em fontes primárias ou fontes secundárias. As fontes primárias, elas ocorrem livremente na natureza. Ninguém precisa ajudar a produzir, elas vão ocorrer livremente. Essas fontes primárias, elas são, por exemplo, o Sol. O Sol já está na natureza. A água também está na natureza. Então, essas são fontes primárias porque elas ocorrem livremente na natureza. Já as fontes secundárias, elas são obtidas a partir da fonte primária. Um exemplo é a eletricidade. A eletricidade que nós utilizamos em nossa casa, ela não está disponível na natureza. Por isso é que a gente tem que pagar pela eletricidade. Porque alguém vai estar envolvido nesse processo para enviar a eletricidade para a gente. A eletricidade que nós utilizamos em nossa casa, ela vem a partir da água, que é uma fonte primária. A gasolina, não existe uma fonte de gasolina na natureza. Para você obter a gasolina, você precisa do petróleo, que é uma fonte primária. Por isso, a gasolina é uma fonte secundária. Então, as fontes de energia secundária, elas são obtidas a partir das fontes primárias. E o Sol? O Sol é o que mais fornece energia para o nosso planeta. Sem o Sol, não haveria vida no nosso planeta. O Sol, ele tem a energia luminosa. Essa energia do Sol tem também energia térmica, que é a energia do calor. A energia do Sol, ela pode ser absorvida pelas plantas. A planta absorve a energia do Sol, a planta transforma essa energia do Sol em energia química num processo chamado fotossíntese. Tá para cá, tá virado aqui minha câmera. Mas a planta transforma a energia do Sol em energia química nesse processo chamado fotossíntese. E essa energia fica retida na planta. Quando vier aqui um coelhinho, um boi comer essa planta, ele vai obter a energia química que estava na planta. Quando você come alface ou come feijão, você vai obter a energia química que está na planta. Essa energia química, ela veio da transformação da energia do Sol. Importante o Sol, hein? As fontes de energia, elas também podem ser renováveis e não renováveis. As fontes primárias de energia podem ser renováveis ou não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que consegue-se renovar na natureza. Por exemplo, a água. Tem muita gente que acha que a água vai acabar. Não, a água não acaba.
Ai, professora, sempre ouvi falar que a água vai acabar, que tem que cuidar da água, que não pode poluir. Calma aí. Exatamente. Tem que economizar água, tem que cuidar da água, porque a água potável pode acabar. Mas a água em si não acaba. Por quê? Vocês já estudaram que existe o ciclo da água. A água evapora, forma as nuvens, volta para a terra na forma de chuva. E isso se renova constantemente. Agora, é claro, se você poluir o subsolo, você poluir os rios, a água que vai estar aí vai estar toda poluída, você não vai conseguir beber ela. Mas a água, ela é uma fonte renovável, ela vai se renovando. O vento é uma fonte renovável também, o vento não acaba. A cana-de-açúcar, que é usada para fazer o álcool, ela também é renovável. Ah, professora, mas se eu cortar a cana, ela acaba. Sim, mas você pode replantar a cana e você pode fazer uma renovação. Por isso ela é uma fonte renovável. Se a gente cuidar, plantar, não vai acabar. Você tem como ter um controle sobre isso. Agora, as fontes não renováveis, elas têm as suas reservas, elas podem se esgotar. Por quê? Porque o seu processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo humano. Por exemplo, o petróleo. O petróleo demorou milhões e milhões de anos para o petróleo ser formado. Se a gente tirar petróleo, chega uma hora aí, acaba. Você não consegue renovar esse petróleo. Vai demorar de novo milhões e milhões de anos para acontecer o processo de formação do petróleo. Então, é uma fonte não renovável, assim como o gás natural, que também veio de um processo que demorou milhões de anos para ocorrer. Se tirar o gás natural, chega uma hora que ele acaba. Não é um recurso renovável. Demora muito para ele ser renovado. E as fontes de energia renovável, a gente vai falar sobre cada uma delas. Sobre o sol, por exemplo. A energia provinda do sol pode ser utilizada para produzir calor. A energia do sol você pode usar para aquecer a água, por exemplo, a água de uma piscina. A energia do sol pode ser utilizada para produzir eletricidade. Então, nós usamos os painéis fotovoltaicos, que são esses painéisinhos aqui, que são colocados no telhado da casa. Esses painéis captam a luz solar. Essa luz solar vai ser transformada em energia elétrica e essa energia elétrica vai abastecer a casa. Então, com a energia do sol, produzimos também eletricidade. Aqui nós temos a energia que vem do vento. Também pode ser utilizada para produzir eletricidade. Então, em locais que ventam bastante, se instalam esses aerogeradores. O vento bate nessas pás, faz essas pás girarem e esse aerogerador vai transformar essa energia do movimento em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser enviada para as residências, para as cidades. Outra fonte renovável é a água, e a água também é utilizada para fabricar, a água também é utilizada para produzir, depois nós vamos ver que esse produzir não está totalmente certo, para produzir eletricidade. Como assim? A energia da água está acumulada aqui nessa barragem. Quando você abre umas portinhas que tem aqui na barragem, essa água vai sair com um movimento bem intenso, vai sair com bastante força. Essa força da água vai fazer girar uma turbina e esse movimento da água,
essa energia do movimento da água vai ser transformada em energia elétrica que vai ser mandada para as casas. E nós temos aqui também a biomassa. Bio vem de vida. Então, essa energia que vem da biomassa vem de alguma coisa que tem vida. O que seria essa biomassa? Consiste no aproveitamento da energia acumulada nos combustíveis e em plantas com elevado teor energético. A cana-de-açúcar, por exemplo, ela é um ser vivo. Bio, vida, lembra? Então, a cana-de-açúcar é considerada uma biomassa. E com a cana-de-açúcar você faz o álcool. O álcool, então, é um combustível que é fabricado a partir da biomassa. Nas fontes renováveis, a gente também vai ter os geysers. O que é esses geysers? Em alguns parques, jorra água para cima, uma água muito quente, uma água fervente. A gente vê isso em desenhos animados, às vezes vê em documentários, em filmes, esses geysers. Essa água, ela é expelida com bastante força porque essa água é uma água fervente, uma água muito quente. Por que essa água aqui é uma água quente? Porque o calor proveniente do núcleo da Terra faz os jatos de água quente serem expelidos, podendo assim ser aproveitado para produzir eletricidade. Agora imagine, esses jatos são expelidos com tanta força, com tanto movimento, que dá para aproveitar esse movimento para produzir eletricidade. Nós temos também a energia que vem das marés. As marés são fonte de energia renovável. Como assim, professora? Ora, a maré ali, as ondas, elas têm um movimento. Dá para aproveitar o movimento das ondas para fabricar eletricidade também. E as fontes de energia não renovável? Essas formas de energia são combustíveis fósseis. Vieram da decomposição de animais, de vegetais que viveram há milhões e milhões de anos. Essas fontes de energia, elas não conseguem ser renovadas, demora muito tempo, milhões de anos. Uma parcela da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis. É produzida em centrais térmicas a partir do calor liberado pela queima deles, utilizados para moverem as turbinas das centrais. Essas fontes de energia não renováveis, esses combustíveis fósseis, eles são utilizados como? Através da queima. Quando eles são queimados, eles vão esse calor que é liberado vai ser utilizado para mover turbinas e produzir eletricidade. Mas dessa queima produz resíduo, dessa queima produz fumaça, produz poluição. A gente tem aqui exemplo de 3 combustíveis fósseis que são utilizados sendo queimados para produzir eletricidade: o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Então, uma desvantagem desses combustíveis são a poluição. Eles produzem resíduo, fazem mal para a natureza. Nas fontes de energia não renováveis, nós também temos o urânio. O que seria esse urânio aqui? O urânio é um elemento químico que é radioativo. Aqui está mostrando o urânio como ele é retirado da natureza. Aqui está mostrando uma pastilha de urânio. Pode ver que a pessoa aqui ela está com luva, está com proteção. Essa pastilha de urânio é levada para as usinas nucleares para produzir energia atômica. Essa energia atômica pode também ser utilizada para produzir
eletricidade. E aí, galera? Isso é tudo, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os tipos de energia. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Se vocês gostaram, comentem. Se não gostaram, comentem também que eu vou tentar melhorar nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau!